Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de história. Estamos quase finalizando o nosso caderno 3. Na próxima aula a gente já conclui ele e hoje a gente precisa dar uma acelerada no conteúdo. Por esse motivo, hoje nós vamos estudar sobre a Inconfidência Mineira. Alguém já ouviu essa palavra? Eu tenho certeza que sim, gente. Porque um dos símbolos dessa Inconfidência Mineira é o grande conhecido Tiradentes, que foi um dos líderes desse movimento lá no século XVIII, lá na região das Minas, que eu já comentei com vocês nas aulas passadas, que era uma região de exploração de ouro e que a coroa portuguesa, né, porque vocês sabem que nessa época o Brasil era colônia de Portugal. E aí a coroa portuguesa explorava muito os mineradores, porque eles cobravam vários impostos, e um deles era o quinto, que era a quinta parte de todo o ouro que os mineradores conseguiam naquelas minas. Além do quinto, também houve um dos impostos que causou muita revolta no povo, que ele era chamado derrama. Quando o minerador não tinha condições de pagar a coroa portuguesa, eles eram tomados, né? Tudo que eles tinham era tomado e eles ficavam na miséria. Então, se ele tivesse uma casa, era tomado a casa, os bens dele, para que aquele valor que ele devia como imposto fosse retirado ali pelo rei de Portugal. Então a colônia, né, o Brasil enquanto colônia, sofria muito com todos esses impostos porque eram muito altos. E aí nessa época um grupo de pessoas já começava a se incomodar com o que vinha acontecendo. E aí eu vou contar para vocês como que tudo isso, essa questão da Inconfidência Mineira aconteceu. Primeiro, vamos falar que uma pessoa inconfidente era considerada lá no século XVIII, né, uma pessoa que era desleal ao rei. E aí, quando alguém não era leal a esse rei, cometia alguma prática que pela coroa era visto como infidelidade, eles eram punidos, né, ou presos, ou até mesmo mortos, eram enforcados em praça pública para servir de exemplo para as outras pessoas, para que ninguém chegasse a cometer um ato de infidelidade também ao rei. E aí, nessa época, algumas pessoas já estudavam, né? Porque, como eu falei para vocês, a região das Minas, ela cresceu muito. Então, tinha várias pessoas que executavam vários tipos de trabalho. Tinha pessoas ricas que conseguiam pagar estudos para os seus filhos. E esses filhos, eles começavam os estudos com um professor particular em casa. E aí, depois, iam lá para a Europa para concluir os estudos. Então, a informação nessa época já era algo mais acessível, porque sem educação as pessoas não se informam, não sabem ler, né? Então, nessa época as pessoas já começavam a ser alfabetizadas, já começavam a aprender a ler, liam revistas, liam jornais e liam também muitos livros que eram trazidos lá da Europa. E lá na Europa, o conhecimento já era bem difundido, não é mesmo? Então, imaginem só como eles já estavam conhecendo várias realidades diferentes daquela em que eles viviam. Então, alguns estudiosos começaram a pesquisar um pouco sobre alguns movimentos de revolução que acabaram acontecendo com relação às colônias, né, as outras colônias, como por exemplo na América do Norte, ali na região dos Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra e eles conseguiram a liberdade, né, por meio de muita luta, por meio de muito sacrifício, eles conseguiram a liberdade e aí a América do Norte se desvinculou da Inglaterra. Também teve o caso da França, que tinha um rei super absolutista. Um rei absolutista é aquele rei que não ouve seu povo, que só o que ele diz é o que é decidido. Então é aquele rei que está sobre tudo, né? O que ele diz é ali a decisão dele e pronto. As pessoas não têm direito de opinar, não têm direito de viver em uma democracia. Então, um reino, um governo absolutista é esse, né? E
E na França, lá nessa época, no século XVIII, as pessoas já estavam se revoltando contra esse poder absolutista e já buscavam também autonomia, liberdade de expressão. Então, todos esses movimentos, tanto na Europa como na América do Norte, estimularam algumas pessoas aqui no Brasil, naquela época, para também buscar melhorias na sua realidade, na sua qualidade de vida e buscar também um novo tipo de poder, um novo tipo de governo. E aí a gente vai entender como que isso aconteceu. Meus amores, foi nesse contexto de grandes ideias que estavam surgindo ali na região das Minas que em 1789 um grupo de pessoas, formado por militares, proprietários de terras, advogados, até mesmo alguns escravos e algumas pessoas da elite e outras pessoas mais simples, eles se reuniram e tramaram ali mudar o governo, fazer uma mudança naquele governo. Essas pessoas, elas estavam muito insatisfeitas, como eu já falei, por causa das medidas da coroa portuguesa e também com a derrama, que era aquele imposto que as pessoas perdiam tudo, se não pagassem os impostos estabelecidos pela coroa portuguesa. Então, eles estavam muito insatisfeitos e eles queriam uma maneira de mudar a forma de governo da região das Minas, na capitania de Minas Gerais. O objetivo deles era transformar aquele governo autoritário em uma república, assim como a que temos hoje em dia, que é uma república, é um governo em que o povo escolhe os seus representantes, eles são eleitos por meio de voto. Então eles queriam isso, essa liberdade, essa democracia. E eles já tinham até planejado uma bandeira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Então a bandeira deles era essa aí que está aparecendo na tela, um retângulo branco com um triângulo verde no centro. E aí nessa bandeira tem uma frase em latim, que está escrita na bandeira, e o significado dessa frase é: liberdade ainda que tardia. Então essas pessoas, elas queriam mesmo, que a região das Minas fosse um novo país e que teria a cidade de São João del Rei como capital, e eles se organizavam muito e queriam essa república, que é uma forma de governo na qual o povo, por meio do voto, escolhe seus representantes, como presidente, governador, prefeito, vereador, que a república é o tipo de governo que nós temos instalado hoje no Brasil. Então, nessa época, lá no século XVIII, eles já queriam essa mudança. Inclusive, hoje em dia, mesmo que a Inconfidência não tenha surtido tanto efeito como esperado na época, hoje em dia a bandeira do estado de Minas Gerais é muito parecida com a bandeira da Inconfidência Mineira. Vejam aí a comparação, ó. A bandeira da Inconfidência Mineira é essa do triângulo verde e a bandeira do estado de Minas Gerais é essa com o triângulo vermelho. Então, a única diferença é a cor do triângulo. Um é verde e o outro vermelho, mas as frases são as mesmas. Então, meus amores, como eu falei para vocês, essas pessoas queriam mudança. E aí, a coroa portuguesa, como não era boba, já ficou de olho ali naquele movimento e com medo de despertar ódio no povo, porque nós sabemos que a força do povo é muito grande, Então, a gente pode fazer a diferença quando a gente se une em prol de uma causa. E aí, a coroa portuguesa, percebendo aquele movimento ali de insatisfação, já fez logo o cancelamento do imposto da derrama, de tomar os bens das pessoas. Então, para evitar confusões maiores, eles suspenderam esse imposto, essa medida que era feita pela coroa. E aí, como eles já suspeitavam das pessoas que estavam tramando a revolta, já estavam ali querendo mudar o sistema, eles capturaram essas pessoas e, inclusive, um deles, que foi o Tiradentes, que tinha como nome real Joaquim José da Silva Xavier, foi considerado como o líder daquele movimento e ele foi levado para o Rio de Janeiro, foi julgado, foi enforcado em público e teve o seu corpo esquartejado.
olha como essa história não acabou bem, né? Então o povo queria lutar por melhoras, porém a coroa portuguesa logo reprimiu essa medida, né? Reprimiu essa tentativa de mudança naquela época. E então a coroa portuguesa também tomou uma medida terrível para servir de exemplo para as outras pessoas que pensassem em conspirar contra eles, né, contra o governo. Eles pegaram a cabeça do Tiradentes, né, porque ele foi esquartejado, e aí a cabeça dele foi colocada em uma vara e ficou lá em Minas Gerais. E o resto dos membros do corpo dele foi espalhado no caminho de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. E aí as pessoas ficaram horrorizadas nessa época, porque isso é uma atitude horrível, mas era dessa maneira que a coroa portuguesa lidava com os problemas naquela época. Não tinha aquele julgamento, a pessoa não ia presa, não. Ela era morta e ainda era exposta para que o povo, né, não tentasse se rebelar, não tentasse trair a coroa portuguesa. Então, tudo isso aconteceu de maneira terrível e esse foi o fim, né, o desenrolar da Inconfidência Mineira, que foi um movimento que tentava lutar pela liberdade do seu povo, né, e que não deu certo justamente porque a coroa portuguesa era muito intolerante e logo percebeu que eles estavam tramando e aí tomou todas essas atitudes terríveis. Meus amores, na página 132 tem um documento que eu solicito que vocês façam a leitura desse documento, que fala um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. E nós temos também nas próximas páginas uma atividade, né, sobre esse conteúdo, que eu tenho certeza de que vocês vão responder maravilhosamente bem. Vocês podem ler novamente o conteúdo que está no livro de vocês. Lá na agenda eu vou mandar as páginas direitinho. Então vocês façam a leitura, respondam as questões sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, um assunto histórico, tá certo? Então nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!